Se você olhar para os Estados Unidos hoje, é difícil imaginar que um dia eles já foram uma jovem colônia, com uma economia agrária e com poucas perspectivas de grandeza. Hoje, o país é a maior economia do mundo. Mas o que fez os Estados Unidos chegar a esse patamar? Como eles conseguiram superar desafios imensos como a Guerra Civil, a Grande Depressão, duas guerras mundiais e ainda manter seu status de potência global? Nesse vídeo, vamos explorar os principais marcos dessa ascensão, entender os erros e acertos ao longo do caminho e, claro, refletir sobre o futuro. Então prepare-se, pois a jornada para o topo da economia mundial é mais complexa, fascinante e cheia de surpresas que você nem imagina. Mas antes de começarmos, se inscreva aqui no Visão Econômica, curta o vídeo e ative o sininho, porque hoje vamos destrinchar uma das histórias econômicas mais épicas de toda a história. Vamos começar nossa jornada no ano de 1776, quando os Estados Unidos eram um grupo de 13 colônias britânicas que finalmente conquistaram sua independência. A economia inicial dos Estados Unidos era simples, baseada principalmente na agricultura. O país estava longe de ser uma potência. Pelo contrário, a maior parte das colônias era dependente das importações britânicas. O sistema escravocrata nas plantações de algodão e tabaco no sul predominava, enquanto o norte tinha uma economia mais diversificada com pequenas indústrias e comércio. Embora os Estados Unidos fossem um país novo, seu sistema econômico foi desenhado de maneira diferente de outras nações, com um foco inicial em mercados livres e incentivos para o empreendedorismo. Enquanto a Grã-Bretanha e a França buscavam controlar o comércio através de suas colônias, os Estados Unidos adotaram uma abordagem mais liberal, que acabaria sendo uma das pedras angulares do seu futuro sucesso econômico. Mas isso não era o suficiente. A nação jovem precisava de algo mais para se tornar relevante. A Revolução Industrial, que começou na Inglaterra no final do século XVIII, também chegou aos Estados Unidos. O maior marco dessa era foi a invenção do cotton gin por Eli Whitney, em 1793, que revolucionou a produção de algodão e impulsionou uma demanda maior por terras no sul. Mas essa mesma dependência da escravidão, que ajudava a sustentar a produção, também plantaria sementes de um grande conflito futuro. Em 1861, os Estados Unidos enfrentaram a maior crise interna da sua história, a Guerra Civil. O conflito entre o Norte e o Sul não foi apenas uma disputa política ou social, mas uma luta entre dois sistemas econômicos diametralmente opostos. O Sul era baseado na agricultura e na escravidão, enquanto o Norte estava se industrializando a passos largos e rápidos. Após a vitória da União e a abolição da escravidão, os Estados Unidos entraram em um período de reconstrução. A guerra tinha devastado muitas regiões, mas ao mesmo tempo o Norte se tornou um polo industrial, impulsionado por investimentos em infraestrutura como fábricas e ferrovias. A produção industrial aumentou drasticamente e com isso surgiu uma nova classe de magnatas. Andrew Carnegie, Rockefeller, Vanderbilt, todos foram pioneiros na formação de grandes impérios industriais, seja do aço, do petróleo e da indústria. Durante esse período, os Estados Unidos começaram a desenvolver sua infraestrutura nacional, ligando o país de costa a costa com suas grandes ferrovias, o que ajudou a integrar melhor o mercado interno. Mas, mais importante do que isso, os Estados Unidos estavam começando a se especializar em certos produtos e mercados, estabelecendo os alicerces para uma economia diversificada, onde a indústria e a agricultura coexistiam ao contrário de outras nações. O surgimento dos grandes magnatas da indústria foi uma das características marcantes desse período. Empresas como a Standard Oil, de John Rockefeller, e a US Steel, de Andrew Carnegie, dominaram a economia americana. Esses homens não eram apenas empresários, eram verdadeiros visionários que souberam como aproveitar as novas tecnologias e os vastos recursos naturais dos Estados Unidos para construir impérios gigantescos que existem até hoje. Enquanto isso, o capitalismo industrial ganhava força, e a economia dos Estados Unidos se tornava cada vez mais voltada para a produção em massa. A introdução de tecnologia como o telégrafo e a eletricidade ajudaram a criar um novo ambiente de negócios, onde as indústrias podiam se comunicar e operar de maneira cada vez mais eficiente. O século XX foi uma montanha-russa para os Estados Unidos, com momentos de grande crescimento e momentos de profundas crises. No entanto, foi justamente a capacidade de se adaptar e se reinventar que consolidou os Estados Unidos como a maior potência global. Durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos emergiram como um grande credor e fornecedor para as potências europeias, o que estabeleceu o dólar como uma moeda fortíssima. A crise de 1929, que ficou conhecida como a Grande Depressão, foi um dos maiores desafios para a economia americana. As fábricas pararam, milhões perderam seus empregos e a confiança no sistema financeiro global entrou em colapso. Mas o que fez os Estados Unidos saírem mais fortes dessa crise foi o New Deal de Franklin D. Roosevelt, um conjunto de programas e reformas que reformularam o sistema financeiro e ajudaram a criar uma rede de seguridade social. E não podemos esquecer da Segunda Guerra Mundial. Quando a guerra eclodiu, os Estados Unidos mantiveram sua posição inicial de neutralidade, mas depois se tornaram o maior fornecedor de recursos militares e financeiros para os aliados. Enquanto o resto do mundo estava destruído pela guerra, os Estados Unidos estavam em plena produção industrial, com um setor militar avançado e uma infraestrutura robusta.
Depois da guerra, com a Europa devastada, os Estados Unidos começaram a oferecer ajuda com o Plano Marshall, não apenas para reconstruir a Europa, mas também para garantir que os países da região dependessem de produtos e tecnologias americanas. A década de 1950 foi um período de prosperidade sem precedentes para os Estados Unidos. O pós-guerra trouxe um crescimento econômico gigantesco e exponencial. As indústrias estavam produzindo em alta velocidade. O consumo de massa se expandiu com a popularização dos carros, eletrodomésticos e mais tarde os computadores. A classe média americana se consolidou como a maior do mundo, e o padrão de vida nos Estados Unidos aumentou vertiginosamente. Mas o auge do poder econômico não era apenas sobre o consumo interno. Os Estados Unidos começaram a dominar o comércio internacional e a criar alianças que garantiram sua posição global. O dólar se tornou a moeda de reserva mundial, e as empresas americanas passaram a ter um papel dominante no comércio global. A Guerra Fria, que durou de 1947 até o final dos anos 80, foi um período de intensa competição ideológica e econômica entre os Estados Unidos e a União Soviética. No entanto, enquanto a União Soviética investia pesadamente em seu setor militar, os Estados Unidos direcionaram sua atenção para a tecnologia e a inovação. A corrida espacial, por exemplo, simbolizou o poder econômico e tecnológico dos Estados Unidos, enquanto as empresas americanas como Apple e Microsoft começaram a redefinir a maneira como as pessoas viviam e trabalhavam. Nos anos 90, o mundo vivenciou a revolução digital. O advento da internet e o crescimento do setor de tecnologia criaram uma nova economia baseada em dados, software e inovação. Empresas como Google, Amazon e Facebook se tornaram os novos gigantes econômicos, impulsionados por capital de risco e uma mentalidade de faça acontecer. Mas o mundo também estava mudando. A ascensão da China e outros mercados emergentes trouxe novos desafios. A globalização e a descentralização da produção significaram que a manufatura estava se mudando para fora dos Estados Unidos, em direção a países com mão de obra bem mais barata. A crise financeira de 2008 abalou os alicerces do sistema global. O colapso do Lehman Brothers e o rescaldo da bolha imobiliária afetaram profundamente os Estados Unidos. No entanto, mais uma vez a capacidade de recuperação da economia americana mostrou sua força. O governo dos Estados Unidos injetou trilhões de dólares em pacotes de estímulo econômico. Bancos e empresas foram resgatados e o Federal Reserve cortou as taxas de juros para estimular o crescimento americano. Hoje, o país se encontra em uma nova fase de desafios, com a China como uma concorrente econômica crescente e questões internas como desigualdade de renda e mudanças no setor de trabalho. Os Estados Unidos chegaram ao topo da economia mundial, mas agora enfrentam um mundo em mudança. A ascensão da China, os desafios da inteligência artificial e a crescente preocupação com as mudanças climáticas e também a desigualdade social são apenas alguns fatores que mudarão a próxima fase da economia americana. Será que os Estados Unidos conseguirão se reinventar novamente, assim como fizeram em tantas outras ocasiões ao longo da sua história? Ou veremos o fim do imperialismo americano? A única certeza que temos é que, assim como fizeram no passado, os Estados Unidos terão que se adaptar e encontrar novas formas de continuar liderando no século XXI. O futuro é incerto, mas uma coisa é clara: o legado de como os Estados Unidos se tornará a maior economia do mundo ainda está muito vivo. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar entendendo mais sobre economia e geopolítica, se inscreva aqui no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. O futuro do mundo passa por aqui. Se você teve alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, vai ser um prazer responder todas elas. E até a próxima Visão Econômica.